Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Na aula de hoje vamos falar sobre substâncias puras, misturas, vamos classificar as misturas em homogêneas ou heterogêneas e de quebra falar sobre alotropia. E aí, tá preparado para reagir? Gás nobre, uma das coisas mais difíceis que tem é encontrar formas puras de matéria em nosso cotidiano. Geralmente na natureza encontramos as substâncias formando misturas. Por exemplo, o ar que respiramos contém nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e vários outros gases. Portanto, o ar que respiramos é uma mistura. Se a gente isolasse cada um dos componentes do ar, pegássemos aí o gás oxigênio, o gás nitrogênio, cada um desses isolados é um tipo de matéria que corresponde a uma substância pura, ou podemos falar simplesmente substância. Uma substância pura ou somente substância possui composição química, física, aspecto uniforme e um conjunto de propriedades constantes. Não existem na natureza duas substâncias que têm todas propriedades iguais. Quando a gente fala de substância pura, microscopicamente nós vamos encontrar somente partículas quimicamente iguais. Bora dar uma olhada aqui no quadro? Veja esse quadradinho aqui, esse recipiente, é o nosso sistema. Sistema é a porção do universo que nós vamos estudar. Dentro desse sistema, nós temos aqui quimicamente o mesmo tipo de molécula. Só tem H2, 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 H2 por toda a extensão. Isso daqui é uma substância pura, De maneira isolada, o gás hidrogênio aqui é uma substância pura ou somente substância, ok? Ele tem propriedades químicas, físicas, o quê? Constantes, beleza? Se a gente dá uma olhada aqui, eu só tenho nitrogênio, 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 nitrogênio por toda a extensão. Nós temos aqui também uma substância pura, o gás nitrogênio, que tem as suas próprias propriedades químicas, propriedades físicas, um conjunto aí de propriedades que é só dele, beleza? Se a gente pegar aqui, NH3, que é amônia, o gás amônia, nós temos amônia, amônia, amônia por toda extensão. Nós temos a substância pura, amônia. Olha a água, 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 molequinha de água para todo lado. Por toda extensão, substância pura, água. Então, cada um desses sistemas aqui são substâncias puras. E cada um tem as suas próprias características químicas e físicas. E não tem nenhum deles que tem todas as características iguais, ok? Agora, dá uma olhada comigo aqui nesse sistema. Nesse sistema, microscopicamente, nós não temos quimicamente a mesma substância. Nós temos o gás hidrogênio, nós temos o gás nitrogênio, nós temos o dióxido de carbono, CO2. Então aqui nós temos uma mistura, ok? E na natureza as coisas são encontradas na forma de mistura. Nós não vamos encontrar o gás hidrogênio sozinho ali, não. Ele vai estar junto com várias outras substâncias, como no ar atmosférico, por exemplo. Belezinha? Agora, antes da gente continuar os nossos estudos, eu quero fazer uma observação. Nós vamos usar bastante símbolos para representar as moléculas, até porque as moléculas não são uma realidade na nossa vida. Eu não vejo aqui a molequinha do gás oxigênio voando na minha frente, nem do gás nitrogênio. Então nós precisamos de uma ajuda para poder representar. Nesse caso, a ajuda que eu utilizei foi o nosso alfabeto, O H representa o elemento químico hidrogênio e eu coloquei aqui, H2. Ok? Então estou usando H2, as letrinhas, para representar essa substância. Aqui, o elemento químico nitrogênio é representado pela letra N, E aqui eu tenho o N2 representando a molequinha do gás nitrogênio.
E eu posso representar moléculas, né, as substâncias que nós vamos estudar, de várias maneiras diferentes. Por exemplo, vamos pegar água. Eu posso representar a água dessa maneira, escrevendo água. Estou representando a água. Eu não vejo a molequinha de água individualmente, né? Eu consigo ver a água. Não consigo ver a molequinha de água individualmente. Então, eu posso apenas escrever água. Eu posso escrever H2O, que é a fórmula química da água, né? Aqui diz que tem 2 átomos de hidrogênio ligado a 1 átomo de oxigênio. Ou ainda eu posso representar por bolinhas assim, ó. Ok? Que vem lá do modelo atômico de Dalton que vocês vão estudar no próximo módulo. Então eu posso muito bem representar moléculas através de bolinhas. Aqui eu tenho uma bolinha menorzinha que representa o hidrogênio, porque o hidrogênio é menor, o tamanho dele mesmo. O tamanho do átomo é menor porque ele tem menos prótons no seu núcleo. Não se preocupe que a gente vai aprofundar nisso lá na frente. E o oxigênio representa ele maior porque ele é um átomo maior, ele tem mais prótons, mais nêutrons, uma eletrosfera maior, tá ok? Então eu faço isso para diferenciar. Tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, beleza? Então se eu te mostrar esse quadrinho aqui e te perguntar o que nós temos aqui, uma substância pura ou uma mistura? Bem, nós temos uma mistura. Olha só, nós temos aqui 2 átomos com uma cor verde, eu usei cores também para separar. Então isso aqui é um tipo de molécula, isso aqui é uma substância. Essa daqui é outra substância, ó, tem cores diferentes, tá ok? Isso aqui é outra substância. Aqui eu usei, além de cores, tamanhos diferentes. Então nós podemos usar cores das bolinhas, tamanho das bolinhas, e todas elas aqui nesse caso representam a mesma coisa. Então você vai poder encontrar no seu exercício a representação através de letras, representação através de bolinhas, quadrados, triângulos ou, né, através da própria escrita. Belezinha? São todas formas de representação desse mundo tão pequenininho que a gente não enxerga. Beleza? Então vamos lá. Todas as substâncias são formadas por elementos químicos. Elementos químicos são aqueles que estão lá na tabela periódica. E elemento químico é o tipo de átomo. Olha só, aqui nós temos um elemento químico. Eu tenho 2 átomos, né? 2 átomos de hidrogênio formando gás hidrogênio. Porém, é um elemento químico, porque é um tipo de átomo. É o tipo de átomo, é o hidrogênio. Aqui eu tenho um tipo de átomo, que é o nitrogênio. Porém, essa molequinha tem 2 átomos, tem 2 nitrogênios ligados. Porém, é um tipo só, ok? Então, esse é o elemento químico nitrogênio, esse é o elemento químico hidrogênio. Olha só na amônia, tá? Na amônia, eu tenho 2 elementos químicos. Eu tenho o elemento químico nitrogênio e eu tenho o elemento químico hidrogênio. Porém, no total, eu tenho quantos átomos? Eu tenho 3 aqui de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Quando não tem nada, é 1, tá? Então, no total, eu tenho 4 átomos nessa molécula. Porém, só 2 elementos químicos, porque elemento químico é o tipo de átomo. Olha só na molequinha de água, eu tenho um elemento químico hidrogênio e um elemento químico oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos químicos, porém 3 átomos, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fechou? Então, deixa eu voltar aqui. Todas as substâncias são formadas por esses elementos químicos que estão lá, aqueles que estão lá na tabela periódica. Ou seja, tudo que existe na natureza é formado pela combinação desses elementos. A combinação desses elementos formam os compostos e podemos classificar os compostos em substâncias simples, né? Se esse composto for formado apenas por um tipo de elemento, ou por substâncias compostas, se esse composto for formado por mais de um tipo de elemento. Por exemplo, essa molequinha aqui, ó, o gás hidrogênio, só tem um tipo de elemento? Só tem hidrogênio nessa molécula. Então isso aqui é uma substância simples, porque só tem um tipo de elemento nessa molécula. Olha essa daqui, substância simples, porque é formado só por nitrogênio, somente um tipo de molécula. Olha essa daqui, eu tenho 2 tipos de elemento aqui, eu tenho o nitrogênio e tenho o hidrogênio, então isso aqui é uma substância composta, porque essa molécula é formada por mais de um tipo de elemento. Olha essa aqui, substância composta, porque essa molécula é formada por mais de um tipo de elemento, né? Tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Olha aqui, ó, se eu fosse usar as bolinhas aqui,
Essa daqui é uma substância o quê? Composta, porque eu tenho uma bolinha preta maior e duas bolinhas o quê? Azuis. Essa daqui é uma substância simples, porque eu tenho duas bolinhas da mesma cor e do mesmo tamanho. E essa daqui, substância simples, porque eu tenho um único tipo, duas bolinhas verdes do mesmo tamanho, ok? Então, substância simples é aquela que só tem um único tipo de átomo, né? Um único elemento químico, formado por um único elemento químico. E substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Fechou? Aqui, guys nobre, nós já falamos das substâncias e nós vimos que quando nós juntamos duas ou mais substâncias, nós temos as misturas. E nós podemos classificar as misturas em misturas homogêneas e em misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ok? E misturas heterogêneas são aquelas que possuem duas ou mais fases, beleza? Agora, o que é fase? Fase é cada porção visível do sistema. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui água salgada. A água salgada a gente vê uma única fase. Nós sabemos que ela é uma mistura, porque tem água e tem sal. A água está salgada. Só que nós vemos uma única fase. Então nós falamos que é uma mistura homogênea, porque nós vemos apenas uma única fase. Beleza? Olha só isso aqui, ó. Ao olhar para essa mistura, nós vemos uma fase que é o óleo e nós vemos outra fase que é a água, não é verdade? Quando tem água e óleo, o óleo não fica boiando lá na água e eu consigo identificar. Então eu consigo ver aqui duas fases. Então se eu tenho duas ou mais fases, eu tenho misturas o quê? Heterogêneas. Beleza? Olha só essa daqui. Eu consigo ver o óleo, eu consigo ver a água e eu consigo ver a areia, porque a areia não se dissolve em água. Então eu consigo ver aqui três fases. Beleza? Mistura heterogênea. E fase é cada porção visível do sistema. Belezinha? Uma coisa importante de se dizer é que a mistura homogênea ela tem a mesma característica por toda a extensão. Então nós não conseguimos diferenciar a água do sal aqui. Já no sistema heterogêneo não tem a mesma característica por toda a extensão. Beleza? Uma mistura homogênea, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Por exemplo, se você pegar um anel de ouro 18 quilates, é na verdade uma mistura com 75% de ouro e 25% de cobre. Porém, você vê uma única fase amarela. Beleza? O álcool, aquele que a gente compra na farmácia, é o quê? Uma mistura homogênea, porque eu vejo uma única fase. O ar que respiramos é uma mistura homogênea, porque tem a mesma característica por toda a extensão, a gente não vê nada, né? Então a gente não consegue diferenciar nenhuma fase. Belezinha? Aqui, guys nobre, agora vamos falar de uma coisa muito importante, que é a diferença entre fase e componente. Fase, como nós dissemos, é cada porção visível do sistema. E o componente é cada participante, é cada substância que está ali dentro. Beleza? Então vamos analisar cada uma dessas misturas agora com esse novo conhecimento. Olha só, aqui eu tenho uma mistura homogênea. Eu vejo uma única fase, né? A água salgada. Mas eu sei que ali nós temos duas substâncias. Nós temos a água e nós temos o sal. Então, para eu classificar isso daqui, eu vou falar que eu tenho uma única fase, porém eu tenho o quê? Dois componentes, ok? Um componente é a água e o outro componente é o sal, beleza? Olha só isso daqui, óleo e água, eu tenho duas fases e também tenho o quê? Dois componentes, um componente é o óleo, outro componente é a água. Olha esse daqui, eu tenho três fases, óleo, água e areia, e tenho também o quê? Três componentes. Agora, guys nobre, presta atenção. Eu quero falar um negócio aqui que eu não falei na primeira vez, que é sobre o granito. O granito a gente tem que ficar esperto demais com ele, tá ok? Porque, na verdade, o granito ele tem três fases e três componentes, porque ele é formado por feldspato, por mica e por quartzo. E a gente consegue ver cada uma dessas fases. Belezinha? Então, o granito a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu não falei nada antes, deixei para falar agora.
quando a gente entrou em fase componente. O granito tem 3 fases e 3 componentes. Fique ligado com o granito então. Então se a gente for falar nessa mistura aqui, quantas fases nós temos? Ó, nós temos 1, 2, mais as 3 fases aqui, nós temos 5 fases. E quantos componentes nós temos aqui? 5 componentes também. Então fique ligado com o granito, beleza? Agora, vem comigo em mais esse daqui que eu adicionei. Eu tenho água salgada e eu tenho os cubinhos de gelo aqui dentro. Quantas fases eu tenho agora? Pô, eu tenho 2 fases, eu consigo ver o gelo, e a água salgada eu vejo uma única fase, então eu tenho 2 fases. E agora, quantos componentes eu tenho? Pô, eu tenho a água, eu tenho sal e eu tenho gelo. Mas espera aí, gelo não é água? Então é um único componente. Então aqui eu tenho 2 fases e também tenho o quê? 2 componentes, porque o gelo é água. Beleza? Ele não é um componente diferente. Então água e gelo é a mesma coisa. Então eu vou ter também 2 fases e 2 componentes. Eu não vou contar o gelo como um terceiro componente. Belezinha, guys nobre? Deu para entender tudo isso daqui, a diferença de fase e componente? Aqui, guys nobre, agora eu quero te falar um negócio que talvez você fique chateado comigo e com a química. Mas para a gente classificar alguma coisa como uma mistura homogênea ou heterogênea, nós podemos fazer isso não só com o olho nu, tá? Mas também com equipamentos como o microscópio. E aí, muita coisa que parece ser homogênea, quando a gente olha com o microscópio, não é. E a gente tem que ficar atento a algumas delas, porque elas aparecem no vestibular, ok? Então, uma delas é o leite. O leite você olha e fala assim, é homogêneo. Não é. O leite é heterogêneo, ok? O sangue, você olha, é só vermelho, é homogêneo. Não é. O sangue é heterogêneo. Gelatina, heterogêneo. Maionese, heterogêneo. Granito, heterogêneo. Ok? Então, junto com granito, eu preciso que você saiba leite, sangue, gelatina e maionese. Ok? Esses já vão te cobrir aí 100% dos exercícios, beleza? Então, esses aqui são substâncias que parecem ser homogêneos quando a gente olha a olho nu, mas olhando com equipamentos a gente vê que são heterogêneos, a gente consegue distinguir fases. Combinado? Aqui, guys nobre, antes da gente ir para o próximo assunto, eu quero te chamar a atenção para um negócio aqui que é meio um peguinha. Eu quero ver se você não vai cair nele. Olha só, essa mistura aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Tem quantas fases? Eu vejo uma fase sólida e eu vejo uma fase líquida. Eu vejo o quê? 2 fases. Então é heterogêneo. Sim, é heterogêneo. Mas olha o peguinha, guys nobre, não é uma mistura. Por que que não é uma mistura? Porque eu tenho a mesma substância. Olha, aqui é gelo e gelo é água. Aqui é água e água é água. Então eu tenho o quê? A mesma coisa. Isso daqui não é uma mistura. Isso daqui a gente classifica como um sistema, ok? Um sistema heterogêneo. Heterogêneo. Ok? É um sistema heterogêneo. Porque não é uma mistura. Mistura nós precisamos de 2 ou mais substâncias. E aqui nós temos uma única substância em diferentes estados físicos. Então, muito cuidado. Se falar, isso aqui é uma mistura heterogênea? Não. É heterogêneo, mas não é uma mistura. É um sistema. Sistema é uma porção, né, do universo que nós estamos estudando. Belezinha? Então, só para lembrar você aí que pode ter um peguinha desse, já caiu algumas vezes para você ficar ligado, principalmente você que vai fazer vestibular, ok? Aqui, guys nobre, agora que nós já estudamos substâncias e misturas, eu quero falar de um novo assunto. Alguns elementos químicos são capazes de formar substâncias simples diferentes. Dá uma olhada aqui, olha o oxigênio. O oxigênio pode se ligar a outro oxigênio formando O2, que é o gás oxigênio. Mas ele também pode se ligar a outros 2 oxigênios e formar uma outra substância simples, que é o O3, que é o gás ozônio. Olha só, quando nós temos um elemento químico, o mesmo elemento químico,
formando substâncias simples diferentes, nós temos um fenômeno que nós chamamos de alotropia, ok? E não acontece só com oxigênio, vai acontecer com fósforo, vai acontecer com enxofre, vai acontecer com carbono, e são esses que nós vamos estudar aqui hoje, ok? E uma das coisas mais loucas que tem é que o mesmo elemento químico é capaz de formar duas substâncias simples totalmente diferentes. Beleza? Então aqui no caso do oxigênio, nós temos o gás oxigênio e nós temos o gás ozônio. O gás oxigênio, por exemplo, é um gás incolor, inodoro, indispensável para a nossa respiração, participa das combustões. Já o ozônio é um gás azulado, tem um cheiro forte e irritante, ele protege o planeta contra a radiação ultravioleta, que é uma radiação nociva a todos os seres vivos. Ele é utilizado também como bactericida, alvejante, e acredito que você já tenha visto algumas propagandas, né, de filtros de água com ozônio ou de clubes que tratam as suas piscinas com ozônio no lugar do cloro, que na verdade é muito bom, pois o ozônio ele não causa ardência nos olhos, ele ajuda a prevenir micose e outras doenças de pele, ele elimina com mais eficiência micro-organismos, sabe, que estão na água, inclusive aqueles que causam dor de ouvido em crianças, né? Quando eu era criança eu tinha dor de ouvido pra caramba porque eu tava na piscina, então se o meu clube na época tratasse a piscina com ozônio, eu não teria nada disso. Então, olha só que coisa louca. Nós temos um elemento químico que forma duas substâncias completamente diferentes. E tem um lance que acontece com os alótropos, que é o seguinte: sempre tem um que é mais estável que o outro, ok? Mais estável que o outro. E como que a gente sabe qual que é o alótropo mais estável? É aquele que tem maior quantidade no nosso planeta. É aquele mais abundante. Então, se eu te perguntar qual que é mais estável, o gás oxigênio ou o gás ozônio, o que você vai dizer? Gás oxigênio. Ele corresponde a 20% da atmosfera. Nós respiramos ele está nos cercando. A gente tem muito mais gás oxigênio ao nosso redor do que o ozônio. Então ele é o mais, né? Então ele é o alótropo mais estável. Fechou? Agora, bora falar aqui do nosso amigo fósforo. Nós já vimos que nós temos o P4, né, que tem 4 átomos de fósforo, que é o fósforo branco, e nós temos o fósforo vermelho, né? O fósforo branco, ele sofre combustão espontaneamente em contato com o ar. Você tem que guardar ele no laboratório dentro da água, para ele não entrar em contato com o oxigênio, porque se ele entrar em contato com o oxigênio, ele entra em combustão. Beleza? Ele é extremamente tóxico e ele é utilizado na fabricação de bombas incendiárias e já foi usado em guerras, tá? Já o PN, que é o fósforo vermelho, ele não sofre combustão espontaneamente em contato com ar. Ele é uma macromolécula, né, uma molécula grandona, e é utilizado na fabricação de palitos e caixas de fósforo, né? E aí você já sabe, né? Se eu te perguntar qual que é o mais abundante, qual desses alótropos é o mais estável, é muito fácil. Eu sei que todo mundo tem em casa o quê? Um palitinho de fósforo, mas não tem o fósforo branco lá guardado na água para não entrar em combustão instantânea, não é verdade? Então, o mais abundante, o mais estável é o fósforo vermelho, beleza? Agora, um outro elemento que também tem alótropos é o enxofre, e ele é o mais sem gracinha de todos. E ele também gera uma dúvida, né? Porque aqui é o S8, aqui é o S8. Você fala, pô, professor, é o mesmo, os dois têm 8. Ah, não, mas aqui a diferença está no arranjo cristalino, no formato de cada um deles que você pode ver na tela. Tá vendo? Nós temos o enxofre rômbico, que tem esse formato que você tá vendo, e o monoclínico, que tem esse outro formato. Então eles têm arranjos cristalinos diferentes. Por isso eles são também alótropos, eles têm propriedades diferentes por conta desse arranjo, tá ok? E o mais abundante e o mais estável é o rômbico,
ok? Então o S8 rômbico é o enxofre, é o alótropo do enxofre mais estável e mais abundante. E por último, dos elementos aí que tem casos de alotropia que nós vamos estudar, nós temos o carbono. E o carbono tem dois alótropos principais, tá? Que é o grafite e o diamante. Os dois são CN, ou seja, os dois têm um grande número de carbono que nós não conseguimos identificar. Então, da mesma maneira que nós temos o enxofre aqui que tem números iguais, a diferença entre o grafite e o diamante está na estrutura que você pode ver na tela, tá ok? O grafite, ele é formado por anéis hexagonais de carbonos e por isso ele é bidimensional, ou seja, ele está num plano. E isso faz com que ele seja bem macio. Tanto que quando a gente passa o grafite no papel, as camadas de grafite vão ficando no papel e a gente vai gastando o grafite, né, do lápis à medida que a gente vai escrevendo, de tão macio que ele é. O carbono grafite também é utilizado como lubrificante e ele é capaz de conduzir eletricidade. Outra coisa muito importante da gente falar, que talvez não faça muito sentido agora, mas vai fazer lá na frente, é que os carboninhos que estão presentes aqui no grafite, eles têm hibridização sp2, ok? Nesse momento é só uma informação que você precisa ter, tá ok? Mas vai fazer muito sentido lá na frente. Então os carboninhos do grafite têm hibridização sp2, beleza? Agora, dá uma olhada de novo na tela na estrutura do diamante. O diamante ele já tem uma estrutura que é tridimensional, ao contrário do grafite que era plana. E ela é formada por tetraedros de carbono. E isso dá para o carbono uma grande dureza. O diamante é um dos minerais mais duros que existem na Terra. E ele não conduz corrente elétrica, ok? Porque todos os eletrõezinhos dele aí estão ocupados fazendo ligação. Outra informação importante é saber que a hibridização do carbono aqui no diamante é sp3. Como eu disse, não vai fazer muito sentido para você agora, mas lá na frente vai fazer sentido. Ok? Então, carbono diamante tem hibridização sp3, carbono grafite tem hibridização sp2. Grafite é plano e conduz corrente elétrica e diamante é tridimensional, muito duro, todos os carboninhos ali, os elétrons estão ocupados fazendo ligação e tem hibridização sp3. Beleza? E por último, nós temos esse cara aqui que é um novato, né, que é o C60, é o fulereno, é um alótropo mais recente, ele foi descoberto recentemente, ele possui aí 60 átomos de carbono, formando uma estrutura que você pode ver na tela, semelhante a uma bola de futebol. Ele é macio, ele conduz eletricidade e ao contrário do grafite e do diamante, ele é solúvel em solventes orgânicos. E se eu te perguntar qual desses aqui é o mais abundante, é o mais estável, tá fácil, né? Porque todo mundo tem grafite em casa, mas nem todo mundo tem o quê? Diamante. Então, se eu te perguntar qual que é o alótropo do carbono aqui mais estável, é claro, a grafite. Belezinha, Gás Nobre? Tranquilo? Então, Gás Nobre, nessa aula maravilhosa de hoje, nós demos nomes a mais alguns bois. Falamos de substâncias puras, de misturas homogêneas e heterogêneas. Aprendemos que algumas substâncias heterogêneas só são identificadas com aparelhos, como o microscópio. E por isso nós temos que ter atenção com, vamos lembrar, leite, sangue, gelatina e maionese, que parece homogêneo, mas não é, ok? Falamos também da diferença entre sistema e mistura. E por último, vimos que alguns elementos químicos podem formar substâncias simples diferentes e que essas substâncias têm propriedades bem diferentes umas das outras. E esse fenômeno é conhecido como alotropia. E por último, vimos que o alótropo mais estável é aquele mais abundante. Beleza? Então um grande abraço e reage! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br.
Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.